A melhor rádio. Na melhor estação. Nova 15. A sua rádio TV. O programa a seguir é uma produção independente e com conteúdo de seus idealizadores. Qualquer manifestação neles expressas não são de responsabilidade de nossas plataformas. Portal Nova 15, rádio, notícias e TV. Minha força não é bruta, não sofrerá, nem sou puta, porque nem toda feiticeira é corcunda. Boa tarde, estamos ao vivo no Portal Nova 15 com o bate-papo com a Aline Presoto. Hoje nós vamos falar sobre os desafios do esporte no interior. Antes de tudo, segue a gente lá nos canais da Nova 15, no Instagram Aline Presoto, 2 E's e 2 T's, e no YouTube também Aline Presoto. Ativa o sininho e dá um like. Eu sou a Aline, apresentadora, 37 anos, aquariana, MBA em gestão empresarial, analista financeira, descendente de italianos, apaixonada por futebol, amo esportes e, acima de tudo, apaixonada pela vida. Eu, particularmente, sou apaixonada pelo futebol, seja da várzea ou profissional, das grandes ligas ou das ligas nacionais. E, acima de tudo, o futebol do interior me desperta um algo a mais. Meu pai, o Macedo, para quem conheceu, foi jogador de base do Corinthians e profissional, atuou em clubes como Nacional. Em outros tempos, foi árbitro e jogou bola até os 80 anos. Ele era um atleta exemplar, corria quase todos os dias, jogava de quarta e aos finais de semana, gostava, aliás, amava futebol. Respirávamos futebol 24 horas por dia na minha casa. E por obra do destino, ele faleceu este ano e foi enterrado em frente ao campo do 15, por quem ele tinha um amor especial, como toda a nossa família. E vocês também amam este time? Em 11 de outubro de 1913, a Gazeta e o Jornal de Piracicaba publicaram a nota. Será inaugurado hoje, nesta cidade, mais um clube de futebol, intitulado 15 de novembro. Nascia o time que viraria a paixão dos piracicabanos e que viria a ter a maior torcida do interior do estado de São Paulo. A data oficial da fundação é 15 de novembro de 1913. É com muita emoção e lembrando muito do meu paizinho, que onde quer que esteja, com certeza arranjou um campinho de futebol para jogar, que trago meus convidados. Paulo Vitor, goleiro do 15, e nosso apresentador da casa, que já dá show aqui há muito tempo, o Rodrigo Caetano. Meninos, antes de iniciar o programa, porém, eu queria, como nossa cidade essa semana encarou uma tragédia, queremos prestar novamente nossas condolências, pois lamentamos muito o falecimento do ex-presidente do 15, Celso Silveira Melo Filho, seus familiares e demais tripulantes que estavam no avião, que caiu. Fica aqui o nosso pesar da rádio e meu particular. Vamos então ao programa. Meninos, querem se apresentar? Começa pelo Paulo. Vamos lá. Boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Rodrigo? Aline, obrigado pelo convite. Eu fiquei extremamente feliz quando você me chamou, me mandou uma mensagem. Sobretudo pela presença de um grandíssimo jogador, né, que representa o 15 de Piracicaba, essa cidade que a gente tanto ama. Mas é como eu disse em off, né? Como eu estou como convidado, então, como eu comento nos programas, né? Eu não vou entrar com tudo na medalhinha. Então eu vou devagarzinho, né? E como a gente diz na gíria do futebol, jogo é jogo e treino é treino. Então hoje eu vou participar como treino, tá bom? Porque hoje quem manda no programa é você, Aline. Obrigado mais uma vez. Imagina, gente. Prazer é meu. Paulo, você quer contar um pouquinho da sua trajetória no futebol? Como você iniciou? Como foi toda essa carreira para quem está nos assistindo? Conto sim. Eu sou de São João da Boa Vista, né, interior de São Paulo, aqui perto de Poços de Caldas. Eu comecei na Esportiva São Joanense, né, que é um clube que tem lá na cidade.
E tem um campeonato também que é muito famoso lá no final do ano, que vai Corinthians, vai Portuguesa, nas categorias de base, né? Sim. E de lá eu fiz um campeonato muito bom, chegamos à final contra a Portuguesa, no infantil, juvenil era Corinthians e nosso time também mais velho. E foi lá que eu me destaquei, quando os olheiros do Corinthians me viram, e da Portuguesa também, já vieram falar comigo, para fazer teste. E eu pensei, vou fazer teste primeiro no Corinthians, eu não passava para Portuguesa. E graças a Deus passei no Corinthians. Fiquei 3 anos na base do Corinthians, no Sub-15, 16, 17, no 18 eu saí nos juniores, que eu tive uma proposta para ir para o Benfica, né, de Portugal, para os juniores. Acabei indo. Aí depois de lá fiquei acho que 8 meses, quase um ano no Benfica. Depois fui para o Vila Real da Espanha também, nos juniores. Lá fiquei menos tempo, fiquei 3 meses lá e acabei voltando. Aí voltei, tive uma proposta do Santo André, onde eu fiquei 7 anos lá no Santo André. Legal. Jogando, fui campeão da 2 lá, fui campeão da Copa Paulista também, 2014 e da 2 2016. E depois acabou um vínculo de 7 anos, né? Quis dar ares novos, quis sair um pouquinho. Acabei indo pro Rio Claro, né? Pro Rio Claro com o Sérgio Guedes, com o Vitor, o diretor também que está hoje no 15. E chegamos também até as semifinais da 2, perdemos pro São Caetano na época. E depois de lá sair, fui pro Juventus da Moca de São Paulo, né? Sim. Fui pro Juventus da Moca, depois fiquei 2 anos no Juventus, até que jogamos contra o 15, umas quartas de finais em 2019, né? Tá. Que a gente perdeu pro 15. Naquele famoso jogo do Luiz Fernando. Perdeu, sim, a gente tava ganhando de 1-0, se o Potiguar, que era um bem a nosso, fazer seu gol, a gente passava, mas o Luiz defendeu e o Macena fez o gol depois, né? Aí a Javali, tava lotada, a Javali deu uma moada. Aí depois tive uma passagem rápida também no Tubarão de Santa Catarina, onde joguei com vários jogadores que estão aqui hoje no 15, como o Beliato, como o Ítalo, o Parrudo, já joguei com eles. E depois voltei para o Juventus, né? E depois tive uma proposta pro São Bento, onde cheguei na Série B do Brasileiro, acabei jogando a Série B, depois acabei ficando 2 anos e pouco no São Bento, onde que a gente teve o acesso o ano passado, né, para a primeira divisão do Paulista, que joguei a Série C, também a Série B, e acabou agora o vínculo, né, e agora acabei vindo pro 15, agora faz 2 semanas. Seja bem-vindo à nossa cidade, né, Rodrigo? E, meninos, o futebol ele está em constante mudança. Tudo se movimenta muito rapidamente. E dentro desse cenário todo que vivemos, ainda de pandemia, como vocês enxergam o futebol do interior? Primeiro, Rodrigo. Olha, Aline, a pandemia ela acabou afetando não só os times do interior, como qualquer time, não só do Brasil, como os do mundo, né? São períodos que muitas equipes deixaram de ter receita, né? Algumas equipes elas acabam dependendo muito da receita de bilheteria, receita de performance, que é receita de premiação por passar de fase, por meta alcançada. O Paulo que está no futebol, ele sabe como é isso, né? Então, é uma pressão interna que você já tem por vencer, e em vencendo, você acaba recebendo também alguns bônus e algumas premiações. Então, isso acaba afetando muito o futebol de alto rendimento. Agora, as equipes do interior acabam sofrendo muito mais, né? Porque a receita já é menor. Você não tem a bilheteria, que a bilheteria acaba sendo uma grande fonte de renda para as equipes do interior. Eu até comentei no programa de hoje, diante de você, que o 15 acaba sendo uma rara exceção em relação às equipes do interior. E o Paulo, com certeza, quando ele recebeu a proposta, ele pensou e analisou muito bem nisso. Porque o 15 hoje é uma equipe que, infelizmente, não está na Série A1 do Campeonato Paulista e ainda não está numa série de brasileiro. Mas eles vão vencer a Copa Paulista e assim vão chegar à Série D. Mas o 15 hoje é uma rara exceção que o mês tem 30 dias. Você pega grandes times do interior que estão Série C, Série B, o mês tem 45, 60 dias. Aqui não, o 15 ainda paga em dia, tem uma ótima estrutura de academia em relação a times do interior. Academia, alimentação é muito boa,
O estádio em si, eu estava na terça-feira, o estádio está lindo. Arquibancada bonita, pintado, o gramado não está perfeito, mas é um gramado que você pratica um futebol bacana. Então, mesmo com todas essas dificuldades, o 15 ainda consegue ser um time que consegue sobreviver em relação à pandemia. A gente viu muitas equipes do interior que, infelizmente, deixaram de disputar competições porque não tem de onde tirar recurso. Sim. E, felizmente, o 15 acaba sendo uma rara exceção nesse momento de pandemia. Sim. E você, Paulo, como que você enxerga esse momento? Eu acho assim, time de menos expressão, assim, time grande conseguiram se manter por causa de patrocinadores, Sim. né? De televisão, consegue mais. Mas time de menos impressão, não tem, né? O patrocinador sai, entendeu? Aí fica mais com o presidente, eles têm que arrumar patrocinadores. E sem jogos, como estava antes. Aí começou os jogos, começa a voltar tudo normal. Mas acho que tem times que lutou muito para conseguir ficar onde está hoje, que foi muito difícil para as equipes. E acho que o 15, eu cheguei faz 2 semanas. Tá muito bem estruturado, tá muito bem organizado também. Como a equipe, como a comissão técnica, como a diretoria. É um clube muito organizado. Eu gostei muito quando eu vi o ambiente, né? Me trataram super bem. E estou muito feliz aqui hoje no 15 e espero ajudar bastante. Ai, que bom. E como você enxerga essa temporada do 15? Eu enxergo o 15 hoje, assim, um dos favoritos pela Copa Paulista por causa do elenco, né? O elenco está muito forte, está muito bem montado, com a diretoria, com a comissão. O trabalho é muito bom da comissão, do Luciano, e tenho certeza que vai fazer um grande campeonato. Acho que a torcida pode ficar bem empolgante, porque o time está bem montado e bem focado também. Que bom. E você, Rô, como que você enxerga essa temporada do 15? Olha, Aline, como torcedor, a gente quer muito que o 15 vá bem, porque a gente quer ver o 15 no cenário nacional. Eu até brinco nos programas que eu falo que o 15 não está jogando a Copa Paulista, o 15 está jogando uma Copa do Mundo. Porque para o torcedor é a competição do ano do 15. Sim. Porque assim, a torcida ela não suporta mais ver o 15 jogando uma Copa Paulista. O 15, a torcida quer ver o 15 tendo um calendário no ano. Porque isso é bom para a torcida, é bom para o clube e é bom para dar segurança para o atleta que vem. Porque vamos lá, eles vencem agora a Copa Paulista. Pô, eles sabem que ano que vem o 15 vai ter o calendário, ó. Vai jogar a Série 2 e vai jogar o campeonato da Série D. Então você consegue ter esse conforto e de repente prorrogar o seu contrato. Eu não sei, o seu contrato vai até quando, Paulo? Até a Copa Paulista, Até a Copa Paulista. Então vamos imaginar que o 15 é campeão. A diretoria vem, conversa com o Paulo, vamos prorrogar para todo ano que vem? Vamos. Por quê? Porque o 15 vai ter um calendário. Então, é até um ponto que eu ia perguntar para o Paulo. Você chegou recente, não sei se você procurou saber um pouquinho em relação à torcida, porque a torcida do 15, ela apoia. Mas na mesma proporção que ela apoia, ela também pressiona por resultado. Sim. Você procurou saber um pouco sobre isso? Claro que agora a gente não tem torcida, né, Aline, por conta da pandemia. Mas eu acredito que na segunda fase a gente vai ter um pouquinho mais de flexibilização e pode ser que o torcedor volte. Você sabe dessa pressão pelo resultado, pela conquista? Porque independente da competição que o 15 esteja, claro que a camisa ela não ganha jogo, a tradição não ganha jogo, mas independente da competição, o 15 sempre entra para vencer. Quando você chegou e recebeu o convite, você sentiu essa pressão? Chegou até você essa pressão? Poxa, é o 15. Se eu for lá, não posso ir apenas para jogar, eu tenho que ir lá para vencer. Chegou até você? Você conseguiu ter essa noção? Sim, o 15 é um time muito tradicional, né, no interior de São Paulo. E eu já joguei contra várias vezes. Já peguei o Barão lotado, jogando contra. E a torcida aqui é uma pressão, né? É uma pressão danada, que eu já joguei contra, e já peguei lotado. E quando eu cheguei aqui, eu já sabia desse desafio. O 15 já tá batendo na porta faz 5 anos na 2, não é? Uns 5 anos por aí, né? Caiu em 16. Em 16, né? 19, 20, 21. Já faz uns 5 anos que tá na 2 e, querendo ou não, isso dá uma pressão a mais, né? Que querendo o acesso para a primeira, que é onde o 15, pela grandeza que tem, onde tem que estar na primeira divisão. E eu tô ciente, eu sei da torcida como é a torcida do 15, eu sei como que é a pressão do 15 e estou preparado para esse desafio.
tenho certeza que vai dar muito certo aqui no 15. Era essa a minha próxima pergunta, porque... Desculpa. Né? O assunto é bom, o assunto rende, ele rende o assunto. Sim, eu ia falar sobre isso, Paulo, que você chegou porque o Luiz estava lesionado, né? E como tinha sido essa sua chegada, então você já entrou um pouco nessa parte. E como você tá fisicamente para os torcedores, que você pode falar um pouquinho para quem nos ouve? Eu saí do São Bento no Paulistão, né? Eu saí, acabou meu contrato de 2 anos e meio no São Bento, onde eu fui muito feliz lá, tive acesso, tive também descenso, mas um lugar onde eu fui muito feliz. E saí no Paulistão, fiquei acho que deu 3 meses parado, né? Fiquei em casa, mas treinando. Tá. Treinando com um personal que eu tenho lá, de treinador de goleiro também, fiquei treinando na cidade, até o 15 me chamar, né? E... não é a mesma coisa, né? Você treinando num clube, você treinando num time, é diferente. Mas eu tentei manter a forma. E chego aqui no 15, bem fisicamente, não 100%. Chego 70%, 60%, mas já faz 2 semanas que eu já venho treinando. E já tô fazendo trabalho físico, as coisas com o Renato também, com o professor Luciano, para manter a minha forma, para já estar 100% para jogar. Ai, que bom, nós ficamos felizes e aguardamos. E você já conhecia Piracicaba? Como que tá a sua adaptação à cidade? Piracicaba ainda não conhecia, né? Eu conhecia mais Sorocaba aqui pertinho, eu já joguei no Rio Claro, mas só de jogar contra mesmo, de passar só por dentro do carro, dentro do ônibus quando vinha jogar. Mas é uma cidade muito aconchegante, né? Muito legal a cidade. A cidade mais antiga, né? Sorocaba São João é uma cidade mais nova. Aqui tava comentando até com a minha namorada, que aqui é mais antigo, as coisas, os prédios, tem umas coisas novas, mas é uma cidade muito gostosa, aconchegante também. Eu digo que Piracicaba, ela tem... Eu vim de São Paulo, né? Como já falei em alguns programas. Ela tem tudo que tem de São Paulo com um ar muito forte de interior. Então, assim, a acolhida, eu me sinto muito acolhida aqui. Seja quando eu vinha antes, só visitar, passar esses finais de semana e feriado. E agora, morando aqui, eu me sinto muito bem nessa cidade. É o que você falou. É uma cidade com várias construções históricas que eles mantêm ainda. Tem vários restaurantes e lugares de eventos que mantêm prédios históricos, mas que também está começando a se modernizar. Eu falo que eu encontro tudo em Piracicaba, que não deixa a desejar de nenhuma outra cidade. E o que a gente pode esperar do Paulo nessa temporada? O que pode esperar de mim? Eu estou muito motivado, muito feliz. Pretendo ajudar o 15, respeitando meus colegas, o Beliato, o Luiz Fernando também já, o Igor também, o Michel, que é da base. Eu vou trabalhar forte para conseguir meus espaços, respeitando muito meus companheiros, mas eu vou trabalhar bastante para conseguir meus espaços. Já trabalhei com o Beliato, já trabalhei com o Luiz Fernando também no Corinthians, trabalhei com o Beliato no Tubarão. E o que pode esperar de mim é muita raça, muita vontade, e pretendo ajudar bastante o 15 para conquistar o título da Copa Paulista. Vamos conquistar. Tomara. Ô Paulo, você, infelizmente para o Luiz Fernando, né? Até uma coincidência, porque logo no início dos treinamentos, né? A gente falava no programa, poxa, ainda tem 70 dias até começar a Copa Paulista e já começou. E o Luiz foi uma das primeiras figuras que a gente acabou entrevistando no programa Debate Bola. E o Luiz, hoje, ele é o que tem a maior identificação com a torcida, né? Sobretudo por aquele 2019, por aquela penalidade dele que acabou virando um desenho feito pelo Marangoni, né? E ele acabou, assim, conquistando esse lugar pelas exibições dentro de campo, mas também por tudo aquilo que ele acabou exibindo dentro de campo. Então a torcida o tem como o ídolo do momento. Só que, por ironia do destino, ele acabou infelizmente se contundindo e você chegou, né? Você sabia dessa idolatria que a torcida tem por ele ser o atual ídolo da torcida. E para você, como que é chegar nesse momento, ter que substituir, quer dizer, substituir não, você chega para o lugar do grande ídolo da torcida no momento. É muito mais pressão para você isso? Olha, eu sabia assim
do Luiz, que ele tinha essa fama que ele tem aqui, graças ao trabalho dele. Eu conheço o Luiz faz muito tempo, desde a base do Corinthians, né? Ele era do juniores, era do infantil na época. E vem acompanhando o trabalho dele faz tempo, desde daquela época. E eu lembro muito bem dessa defesa, porque eu estava no jogo naquele dia. Eu fiz uma grande defesa também do Ronaldo, aquele jogo. Foi marcante para mim também, que foi na Javari. Aquela defesa também teve uma foto marcante para mim lá na Javari. E esse desafio é igual eu cheguei no... Eu tô acostumado, porque quando eu cheguei no São Bento também, no Juventus, já tinha goleiros idolatrados no clube. Como no Juventus tinha o André Dias, ele saiu. Como no São Bento tinha o Enal também, ele saiu e eu acabei entrando. E aqui é mais um desafio para mim. E estou preparado, motivado, e tenho certeza que vai dar tudo certo e ser muito feliz aqui no 15. E é verdade, será, Aline, que é verdade que o goleiro reserva ele tem que estar tão preparado quanto o titular? Porque nesse início, eu até imaginei, porque eu estava acompanhando os jogos treinos do 15, né? E o Luciano Dias, que é o técnico do 15, ele é um cara que participa muito do jogo, ele fala muito. E eu percebi que ele exige muito do Parrudo. E para mim o Parrudo vai ser, que é o volante, ele vai ser o homem de confiança do Luciano. Parrudo isso, Parrudo aquilo, faz isso. O Luciano é muito participativo. Só que daí ele acabou, nessa primeira partida, colocando o Beliato como capitão. Aí você no banco fala, poxa, tem que estar tão preparado quanto o Beliato, que é o capitão. Porque se de repente o Beliato, por algum motivo, não poder jogar e ser o capitão, eu tenho que entrar e assumir. Porque para você é duplamente a responsabilidade. Você chegou para assumir a posição de um ídolo. E agora você é reserva imediato, pelo menos nessa primeira partida, do capitão da equipe. Então você tem que estar muito mais preparado que o Luiz Fernando quando se machucou, e muito mais preparado agora que o Beliato, que assumiu a abraçadeira, né? É verdade. Você tem que estar ali fora, assim, sabe, como a gente diz no futebol, com sangue nos olhos. Não, olha que ele saiu, eu vou entrar e tem que arrebentar. Sim, acho que o goleiro tem que estar preparado, porque na hora que precisa, você tem que mostrar o teu trabalho, você tem que estar bem, você tem que estar bem fisicamente, porque sempre tem muitos goleiros. Infelizmente, joga um. Então você tem que fazer o seu trabalho no dia a dia, esperar a oportunidade, respeitando os outros, e quando chegar você tá conta do recado. E com certeza eu tô preparado, tô motivado. E se o professor Luciano precisar, eu estarei à disposição. Que bom. E você, Rô, o que a gente pode esperar dos seus programas nessas temporadas novas do 15? Aline, a gente fala bastante do 15, né? Até porque eu tô no radialismo desde 2009. Eu sempre fiz a cobertura dos jogos do 15, né? E eu tenho um enorme carinho, né? Meu tio foi massagista do 15 por mais de 30 anos, né? Meu tio pegou a época áurea do 15, né? Década de 60, 70. Ele pegou a época que o 15 viajava para fora, excursionar. Né? Então, assim, já tá meio que encrostado na família esse carinho que nós temos pelo 15, né? Meu pai jogou bola, não tão bem quanto seu pai, mas meu pai jogou muito na várzea, no amador aqui. Eu tentei ser goleiro, mas daí jogando no clube eu acabei quebrando a clavícula e falei, pera, não é para mim, né? Vou continuar cornetando, falando, criticando, que é muito mais fácil e gostoso do que estar lá dentro e jogando. Mas eu tive o prazer de fazer toda a campanha de 2016, onde o 15 foi campeão da Copa Paulista. E aquele time, ele não tinha nenhum craque. O craque do time era o equilíbrio, né? E esse equilíbrio foi algo que eu vi na primeira partida, né? E na coletiva eu até perguntei, virtualmente, para o Luciano, se ele se surpreendeu com essa vitória. Porque assim, independente dos problemas do Rio Claro, se o Rio Claro teve tempo para treinar, se o Rio Claro trouxe reforços ou não, enfim, o 15 foi lá e fez o papel dele e fez muito bem. Então assim, a gente até brinca nos grupos de futebol, de WhatsApp, que o 15 ele tem o hábito de iludir muito o seu torcedor. E infelizmente, como o Paulo disse, nos últimos anos, tanto na Série 2 como na Copa Paulista, o 15 acabou batendo ali na trave e quase acabou conquistando. Mas assim, eu estudei muito esse elenco, falei, tem jogadores de confiança do Luciano, jogadores experientes, uma mescla com jogadores jovens.
Sim. O time que ele colocou em campo é um time que me surpreendeu. Eu imaginei que seriam outras peças, não vou citar até por conta de respeito, Sim. mas eu imaginei que seriam outras. Mas ver um time equilibrado, fazendo tudo aquilo que o treinador pediu, exatamente o que eu vi nos jogos treinos aconteceu no jogo de terça-feira e mais. Uhum. Os gols que saíram não foram gols por acaso. Bolas trabalhadas, né? A gente viu o atacante se movimentando. Infelizmente o Ítalo se machucou, mas o Lúcio Flávio entrou e acabou dando conta do recado. Uhum. O Lucas Sá, que é o meio-campista, muito bom jogador. Você tem ali uma linha de 2 volantes, que é o Parrudo e o Paraíba, mas são jogadores que pisam muito na área. Sim. Os laterais, o Juninho, me surpreendeu positivamente muito bem. O Rubens Carvalho. Lá atrás, o Maurício dispensa comentários. O Maurício é um zagueiro conhecido mundialmente. O Robson é um cara que tem experiência e chegou para somar também. Uhum. E a minha única dúvida antes do Luiz se machucar, eu tinha essa. Com quem que ele vai começar? Luiz ou Beliato? Infelizmente o Luiz acabou se machucando, chegou o Paulo e ele iniciou com o Beliato. Mas assim, como torcedor, eu já me iludi. Falou, 3-0, que legal, já começamos bem. Mas como cronista, como radialista, como comentarista, com o pezinho no chão, né? Um passinho de cada vez. Terça-feira tem o duelo com o São Bento. O São Bento iniciou vencendo também. Sim. Se for para Sorocaba, lá onde você conhece bem, se voltar com empate já é muito bom. Mas a gente não vê a hora de chegar no crepúsculo do campeonato, porque é o momento de definição, e porque a gente não aguenta mais ver o 15 fora de uma competição nacional. Tomara que vocês vençam essa Copa do Mundo, viu? É verdade. Acho que o 15 fez um grande jogo contra o Rio Claro, né? Sim. Eu que cheguei agora, 2 semanas. É igual você falou, o time está fazendo a mesma coisa do treinamento, fez a mesma coisa. Acho que o time está encaixado, o trabalho está sendo feito muito bom. E agora é o andamento da sequência no trabalho, né? Acho que todo mundo vem focado, com o mesmo objetivo, que é chegar na final e ser campeão, mas com os pés no chão, com humildade, que é assim que chegamos lá. Mas acho que o trabalho está sendo muito bem feito com todos. Esperemos que o 15 chegue aí na final e ganhe esse acesso, né? Nossa, a gente não vê a hora, Aline, porque, como a gente comentou, bate na trave, o torcedor, como eu disse, repito, ele é apaixonado, ele apoia, mas ele é exigente. E uma cidade como Piracicaba, né? Vocês que não são de Piracicaba, uma cidade que tem quase 500 mil habitantes, uma cidade que respira futebol, uma cidade que tem um complexo esportivo que quase nenhuma outra cidade do interior tem, né? Um estádio bacana, como eu disse, a estrutura do 15 é muito boa. E, assim, eu prometi que eu não ia ser venenoso, né? Porque não é possível, né? Com tudo que o 15 oferece de bom para os jogadores, se eles não chegarem aqui e não se sentirem confortáveis para vencer, não vai ser em outra equipe do interior, com todo respeito às outras equipes. Tirando as equipes que disputam hoje campeonatos de série... eu vou tirar o Bragantino, porque o Bragantino é uma exceção. Campeonatos da série B e C... O 15 não deve ir em estrutura para ninguém. O 15 já é qualquer campeonato que ele entra já é um time para chegada, né? Porque o 15 é um time na 2 hoje para chegar, para subir. Então você fala assim, vamos jogar contra o 15. O 15 está na competição. Então você já vê o 15 como um time grande da competição, entendeu? Sim. Mais alguma pergunta? Tem uma coisa, Paulo, que é uma coisa nossa de Piracicaba e da torcida. Tem atleta que quando vem jogar contra o 15, ele arrebenta. Arrebenta, faz gol, faz defesa, acaba com o jogo. Aí, esse fila da mãe, ele é contratado e vem jogar no 15. Mas daí não faz gol, aí não corre, aí não defende. A equipe tá toda rindo. O Marcão não deu a risada dele ainda. Quando você joga contra, você percebe que, de repente, o adversário está jogando muito mais por se tratar do 15? O 15 é visto como grande rival ou grande equipe a ser batida? Com certeza. O 15, quando vai jogar contra o 15, igual eu estava no Rio Claro na época, eu joguei contra o 15. Você fala, vai jogar contra o 15, já sabe que a torcida já vem pressionando. Quando eu tava no Juventus, mesma coisa. Ia jogar aqui no Barão. Vai ser caldeirão lá. Todo mundo já fala. Os jogadores já falam, já vai preparado que lá é caldeirão. E quando vem pra cá, tem que continuar a mesma coisa, né? Porque agora a pressão é maior.
a grandeza do clube também. Então você tem que vir preparado e motivado aqui, que é um clube de expressão, é um time de tradição, de camisa Sim. pesada, então tem que vir preparado para jogar no 15. E faz falta, vou inverter o papel. Faz falta a torcida? Você acha que faz falta, Aline, Paulo, a torcida? O calor da torcida? Porque o jogador, faz de conta que é só eu e a Aline que tá conversando. Será que o jogador ele se acomoda quando não tem a torcida na arquibancada? Será que ele não, por não ter a pressão, ele acaba se acomodando um pouco mais? Porque quando o torcedor tá ali, ele fica... fruta que partiu, né? Porque a fruta quando você tá jogando Estamos bola... aos 14 anos. Quando você joga, parece que no campo a fruta parte. Ele fica todo mundo, fruta que partiu, né? E não tem isso quando não tem torcida, né, Aline? Né? Fica todo mundo chamando o Carvalho, Carvalho! E não tem... Assim, o jogador sente falta disso? Eu sinto muita falta da torcida, porque eu gosto de jogar com a torcida, mesmo contra e a favor. Eu gosto. Porque é a motivação a mais. Porque sem torcida parece que é um amistoso. Exatamente. Parece, não é que é um amistoso, é uma partida não valendo. Não tem a emoção de um mas jogo, não é a parece. mesma emoção com a torcida. Xingamentos, apoiando, aí é normal de um jogo. Mas com torcida apoiando ou mesmo a favor... Eu acho assim, eu sinto muita falta, que agora, se Deus quiser, agora em novembro, volta, sim, nossa. Tomara, eu como aí torcedora... vai ficar muito legal. No meu ponto de ver, eu gosto. Eu gosto muito, assim, de jogar contra, jogar a favor, dar mais emoção no jogo também, né? Gente, pode não parecer, mas agora eu vou dar minha opinião aqui como torcedora. Eu sou dessa torcedora que vai lá no tobogã em São Paulo, que abraça a torcida e grita e vibra. Não parece, né? O pessoal pode achar que eu fico lá nas numeradas, mas não fico no meio do povão. Eu sou dessas e eu sinto muita, muita falta de estar ali torcendo no estádio. Eu torço para um time grande de São Paulo, mas também sou torcedora fiel do 15. E sinto muita falta. Eu não vejo a hora de poder estar com vocês lá, apoiando o clube. E faz falta, sim. Eu sinto falta desse mais um jogador, né? De estar lá apoiando. É do calor do estádio, né, Aline? Sim. O estádio, ele tem que pulsar. Sim. Verdade. Aí você entra em campo, você olha, não tem nada. Né? Vamos imaginar, você vai jogar uma semifinal, não tem torcida... Você já espera quando tem torcida, fumaça, adrenalina, todo mundo gritando. Acho que volta agora, né? Na semifinal da Copa Paulista, né? Imagina lotado o Barão. Então, um pouco legal, lotado. Porque imagina, a gente Caldeirão. acompanhou hoje a pré-eleição do Luciano. Tá. Né, o Luciano, lá na pré-eleição, vocês totalmente querendo subir para arrebentar. Vamos lá, vamos. Chega no estádio, quieto. E agora? Eu vou vibrar pra quem? Lógico, você tem a obrigação de jogar, porque você já recebe em dia e você tem que honrar a camisa. Mas, pô, ter a torcida ali gritando, incentivando, né? Sim, pra gente, assim, pra gente é nosso trabalho, é a mesma coisa de um jogo normal. Infelizmente só não tem a torcida, mas pra gente, assim, o foco, a concentração é a mesma coisa, se tivesse torcida ou não. Mas é bem diferente, é diferente. Eu prefiro mesmo com torcida, que dá mais... Dá mais alegria no jogo, mais motivação, né? Mas se Deus quiser, agora já tá voltando no jogo do Flamengo. Eu acho que hoje já teve algumas torcidas ontem, né? Eu acho que teve ontem. Acho que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu acho que até antes da semi da Copa Paulista, acho que deve voltar, eu acho. E mesmo que libere uma porcentagem, vamos imaginar que libere 20%. Mas já dá um ânimo a mais, né? O Barão cabe 18 mil, já é quase 4 mil pessoas. Sim. Né? Sim. Então, eu não vejo a hora ali, né? Não sei se você viu a pintura nova, na arquibancada geral tá escrito lá 15 de Piracicaba. Eu não vejo a hora de não ver aquilo. Não vê a pintura. Lotado, né? Lotado. Sim. Porque aqui é assim. Na primeira fase de Copa Paulista, vem lá, 1.500, 2.000. O 15 ganhou 1, ganhou 2, aí já começa 3.000. Aí vai pra quarta vitória, já vem 3.500. A torcida é assim. É verdade. Ela apoia. Na final da última Copa Paulista, aqui tinha quase 20 mil pessoas. A torcida acompanha, ela vai, ela incentiva.
E a gente escuta, a gente vê, né? Todo mundo, a gente tá na rua passeando. Ô Rodrigo, e o 15? Fala, mas a gente não vê a hora de ir no estádio, todo mundo quer acompanhar. E ninguém suporta mais ficar em casa ou ouvir pelo radinho somente. Não mesmo. Eu não sou de Piracicaba, mas pra mim é a minha cidade, né? Porque minha família toda é daqui. Meu falecido irmão era torcedor fanático do 15, mandava todas as camisas novas, mandava lá pra São Paulo pra gente. Era de ir no estádio com garrafão de pinga. Ele era daqueles fanáticos mesmo. E que bom que vai voltar. Eu não vejo a hora de estar lá e de sentir essa vibração. Eu falo que as maiores alegrias da minha vida eu tive no estádio. Fora meus filhos, né? Que são alegrias à parte. Mas eu não me vejo mais feliz em outro lugar do mundo, assim. Já visitei outros países, já estive na Disney, que era um sonho que eu fui algumas vezes. Mas nada me faz mais feliz do que estar no estádio, seja na várzea, seja no profissional, seja assistir jogo lá do terrão, estar na arquibancada. Pra mim, a emoção de estar ali de torcedora não tem preço, gente. E é isso. E eu vou fazer um quadro com vocês que chama Jogo Rápido. Eu vou falar uma palavra e vocês me falam o que vem de imediato na cabeça de vocês. Cuidado, hein? Não pode pensar muito. Um ídolo no esporte. Marcos, goleiro do Palmeiras. E o seu? Pelé, com certeza. O meu é Ayrton Senna, gente. Um ídolo no futebol. No futebol? Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. E o seu, Rô? Como eu já falei o Pelé, eu vou falar dois ídolos que são das duas equipes que eu torço, né? Porque fala que a imprensa não tem time sim. Eu sou quinzista e eu sou santista. Como eu sou menino da fila, que diz que santista é menino da vila, eu sou menino da fila, eu tenho 42 anos e eu peguei aquela fase que o Santos ficou tanto tempo sem título. Então eu tenho o menino Robinho como grande ídolo santista da atualidade. E no 15, o Tchê. Conhece o Tchê? Kleber Gaúcho, grande treinador. Ele é campeão como jogador e é campeão como técnico do 15. Então, Robinho pelo Santos e Kleber Gaúcho são os dois grandes ídolos no futebol pelas equipes que eu torço. O meu é o Ronaldo, gente, que jogou no meu time. Graças a Deus! Vai, Corinthians! Olha lá, ó, corintiano aqui também, ó. Eu não tinha revelado ainda esse amor, né? E um grande jogador da seleção brasileira, mas que vocês viram jogar. Da seleção brasileira? Eu vou repetir o Marcos, goleiro do Palmeiras, que eu gosto muito dele, das defesas. Eu assistia muito e hoje é meu ídolo desde pequeno. E na seleção não jogou nada, né? Jogou demais. Jogou. Pegou muito, né? Demais. Pegar muito, tá louco. Até eu, que sou torcedora do time rival, sou fã do Marcos. Todo mundo gostava dele, né? Podia ser corintiano, São Paulino, flamenguista, todo mundo. O carisma dele, né? O carisma dele era muito legal. E você, Rô? Na seleção, bom, eu vou ser um pouco mais saudoso, eu vou lá atrás. Eu gosto de um cara que pra mim jogou muito, mas ele não teve o marketing que outros jogadores teve, que é o Rivaldo. Grande jogador. Eu ia falar o Rivaldo. Jogou no Corinthians, jogou no Cruzeiro, jogou no Palmeiras, jogou no São Paulo. Pra mim ele foi o craque da Copa de 2002, colocaram o Ronaldo, mas pra mim ele foi o grande. E ele não teve a mesma mídia que outros jogadores tiveram. Exatamente. Então pra mim, um grande camisa 10 da seleção, pra mim foi o Rivaldo. Eu ia falar o Rivaldo, eu já falei o Ronaldo aqui na outra, então agora eu acho que é merecido eu falar o Rivaldo, então eu vou repetir, ó, como a gente tá sincronizado. Grandíssimo jogador, grandíssimo. Em qual seleção vocês apostam ano que vem, ano de Copa? Em qual seleção vocês apostam essa Copa de 2022? Eu sempre vou apostar no Brasil, né? Mas tem uma seleção que me agradou muito na Eurocopa, que foi a Itália. Eu acho que tá muito bem montada, acho que vai dar muito trabalho na Copa. A pragmática seleção da CBF, eu não falo seleção brasileira, porque a seleção é da CBF, né? E se vocês não gostarem, eu tô nem aí, porque a seleção pra mim, ela acabou em 2002, mas tudo bem. O Marcão não dá risada, eu sou sincero, hein? Então, a seleção pragmática do Encantador de Serpentes, que é o técnico da seleção, eu acho que quando ela for enfrentar uma seleção europeia, ela vai titubear como ela aconteceu de outras vezes.
Tá. Gosto muito da seleção francesa, da jovem seleção francesa. Sim. A Bélgica é aquele cavalo paraguaio, mas já fraquinho, sabe? Aquele que não aguenta mais cavalgar. A Itália, ela é uma fênix. Do nada, nossa, a Itália é coadjuvante. Ela chega lá e vence. Então, eu acompanho o Paulo. A Itália é uma seleção que parece que quando a camisa entorta o varal, porque a camisa é pesada demais, ela chega e chega forte. Sim. Eu vou acompanhar vocês também na Itália. Além de eu também ter um favoritismo, assim, lógico. Eu ainda torço pela seleção brasileira, polêmicas à parte. Mas eu também, se tenho segunda seleção de coração, é a Itália, devido a todo o peso do meu sobrenome, né? Os Pressotto, os Sesso, os Pelissari, toda a minha família, então... mas brincadeiras à parte, realmente eu acho que a Itália vai fazer uma boa Copa do Mundo ano que vem. Eu queria que surgisse uma outra seleção, saísse dessa zona de conforto, mas parece que queria muito que de repente um Portugal com o Cristiano, que está em fim de carreira, com o Messi, mas parece que eles não querem ganhar. Sim. Eles gostam do ganhar no individual. Quando chega no coletivo, parece que a coisa não dá certo. É verdade. E um momento no esporte que vocês apagariam, Paulo? Um momento no esporte? Acho que o 7-1, né, contra a Alemanha, esse aí pode apagar da memória, que ficou muito marcante, né? Foi um dia para esquecer, eu acho que da seleção brasileira, do povo brasileiro, né? Acho que esse momento pode apagar do esporte. Sim. Eu vou voltar lá atrás, né? Você falou que o seu grande ídolo é o Ayrton, né? Sim. Eu apagaria aquele acidente, né? Eu gostaria muito de ver o acidente ocorrendo, mas ele saindo, caminhando do carro, né? Infelizmente, a gente acabou perdendo um grande ídolo naquela tragédia, então é um momento que eu apagaria. Eu não apagaria o acidente, mas o ocorrido em si com ele. Sim. Uma pena. O futebol, o esporte, tem grandes homens. E o Ayrton... eu sou de 84 e em 94 eu tinha 10 anos e pra mim era uma paixão acordar no sábado pra ver a posição que ele largaria no domingo e assim, eu acordava com o maior prazer, muito criança, acordava com o maior prazer pra ver o Ayrton. Era final, era final de Copa do Mundo todo final de semana, cada GP. E realmente eu lembro do acidente como se fosse ontem, sabe? Pra mim ainda dói. Eu falo que o luto cada um sente de uma forma, mas esse luto do Ayrton acho que eu nunca vou superar, né? Então esse é um dos momentos, o 7-1 é um dos momentos. E outro momento que pra mim ficou marcado foi aquela final no Rio de Janeiro, Vasco e São Caetano, que eu acho que meteram a mão no São Caetano. E que o título, o título de mérito, né, não é do Vasco. Desculpa os vascaínos que nos ouvem. E pra mim aquilo foi muito triste, tudo que ocorreu lá, depois voltando o jogo e tudo mais. Mas pra mim é um dos momentos que também eu apagaria do esporte, sabe? Você acha que vale ter 2 mundiais com uma Libertadores? Gente, não vamos falar sobre isso, né? Pra mim, os 2 mundiais são super válidos. Eu assisti o primeiro aqui no Brasil e só não fui. Né? E só não fui no segundo porque meu pai não me levou. Mas assisti todos os jogos e pra mim é super válido. Necaxa, jogamos contra o Necaxa, contra o Real Madrid. Mas o legal do futebol é isso, porque ela poderia ter retrucado pra mim, mas você tem 6 títulos brasileiros de via fax. Palmeiras e Santos, né, requereram na CBF títulos também. Essa irreverência do futebol que é bacana, né? O São Paulo que não ganha nada há muito tempo. São Paulo tá, nossa. São Paulo tá difícil, cara. Nossa. Gente, nós vamos ter haters que estão nos ouvindo. Um abraço a todos aí. Até assistir o São Paulo, nossa, eles estão difíceis, hein, cara. Eu tenho um amigo que assiste São Paulo com Rivotril, Dorflex, não tem jeito. O São Paulo tem que assistir na Páscoa pra ver se ele ressuscita. Só se for assim. Minha família inteira é de São Paulinos, mas não pego leve, não. Meu marido é palmeirense, assim, em casa é uma miscelânea de clubes de futebol. No dia de clássico na sua casa, então, Palmeiras e Corinthians. Não,
tinha 2 irmãos, né? Os 2 já são falecidos. Um era corintiano doente, torcedor do 15 doente, mas doente mesmo, gente. E o outro era palmeirense doente. Nossa. Quando era adolescentes, até tem uma história que nós estávamos na praia, eles estavam na praia, eu ainda não era nascida. Um jogou o outro da ponte do Rio, discutindo de Palmeiras e Corinthians. Senhor! E foi assim que um deles aprendeu a nadar. Então, assim, eles eram bem fanáticos mesmo. Então, em casa, assim... Mas meu pai, que foi jogador e foi árbitro, era a pessoa mais corintiano, mas era um corintiano muito tranquilo, de sempre pregar a paz no futebol e tudo mais, sabe? Então, ele nos ensinou a fazer as brincadeiras, mas respeitar todos os clubes e torcedores, que o que acontece em campo fica dentro de campo, e brincadeiras à parte, segue o jogo. Vamos continuar com o nosso debate aqui. E a Copa Paulista que o 15 está jogando, quem leva? Essa é muito fácil, gente. É o Quinzão, né? O Quinzão vem... Quem são os favoritos além do 15? Acho que o 15, acho que o Botafogo de Ribeirão também começou bem. O Atibaia tá com um time legal também, que eu conheço vários jogadores que tem lá, que eu joguei com eles no O Atibaia que não é da Atibaia. Tá fora, né? Tem uns jogadores lá também incorporados lá, que é o Ale, o Coutinho, que eu joguei com eles no Juventus. E a filial do 15 que joga lá em São Paulo? A filial Você do não 15? sabe, né? Não sei. A Portuguesa. A Portuguesa? Todos os jogadores dos A últimos Portuguesa- anos, a Portuguesa contratou do A 15. Portuguesa também vem forte, tem jogadores lá experientes. Também acho que é esses que Você vêm. sabe que tem uma rivalidade 15 Sim, e Portuguesa sim. agora, né? Sim. Acho que Não vejo pra ele mim, pegar a existe Portuguesa na muito final e jogo ganhar. lá. pra mim acho que é o 15, o Botafogo, né? A Portuguesa, o Atibaia vem forte também. Se eu estiver esquecendo de algum aí. O você- São Bento, você acha que pode ser? O São Bento também, ele ficou com os jogadores, alguns jogadores da série D também. Tá vindo forte também, que terça-feira vai ser um jogo difícil também lá. Mas eu acho que eu fico com 15, né? Qual é a meta, se é que o Luciano colocou meta de pontuação nessa primeira fase? Você acha que 10 pontos classifica? Acho que 10 classifica. A meta nossa é classificar, fazendo acho que 10 pontos, já 12 eu acho. E depois é o mata-mata, né? Depois tem as quartas, a semi e a final. Acho que o mais importante foi o primeiro jogo que a gente ganhou. Agora tem um jogo fora também. E igual você falou, passo a passo, né? Tudo com muita calma, muita sabedoria, foco, que a gente vai degrau em degrau, a gente chega lá. Rô, e você? Quem leva essa Copa Paulista? Claro que a gente quer que o 15 leve, né? Evidentemente, mas tem alguns adversários que são uma pedra no caminho do 15, né? A própria Portuguesa, ela se tornou um grande rival do 15 nos últimos Sim. anos. O Atibaia eu tinha colocado até no programa de hoje como na segunda prateleira. Mas agora com o Paulo falando, né, realmente pode ser que o Atibaia seja uma equipe que surpreenda. Eu acho que o São Bernardo, não o Sport Clube, mas o São Bernardo, o Amarelão, pode ser uma equipe que também possa ser que incomode. E o São Bento também, o mesmo time que está no grupo do 15. Eu acho que são esses. Sim. Não vai se fugir muito disso, para mim é surpresa. Tá. Eu vou ficar com 15 mesmo, gente. Não vou ser nada parcial. E segue o jogo. E um grande time de várzea que te vem na cabeça, Paulo? Ai, de várzea? Da onde você fala? De Daqui? qualquer lugar do mundo. Você jogou Várzea? Não, nunca joguei várzea, assim, eu acompanhava, o meu pai é goleiro também, né? Ah, E meu já pai vi jogava família. no Amador de São João da Boa Vista, né? Onde eu moro. Tá. E desde quando eu era pequeno, assim, ele jogava no Botafogo, chamava, né? Ah. É um Botafogo e tinha o São Pedro também, eu tinha os dois. Uhum. Mas eu acompanhava, hoje eu sou goleiro quase do meu pai, né? Porque quando eu era pequeno, ele ia jogar, ele já jogou no Palmeirinha de São João, que é muito famoso, porque Legal. agora já fechou. Mas é o Botafogo lá de São João, onde meu pai jogava, que eu acompanhava ele sempre.
E você, Rô? Se você falar de um time de várzea, quem te vem à cabeça? Olha, o primeiro que vem é o time que mais venceu títulos em Piracicaba, que é o time que meu pai jogou na época, que é o MAF. O MAF é o maior campeão amador de Piracicaba. Se eu não estiver errado, acho que é 7 ou 8 títulos, né? Mas o grande nome, né, aquele que foi jogar regional, foi campeão, aquele que todo mundo fala, é o Catatumba. Acaba sendo o grande Catatumba, que foi um dos maiores times amadores, onde grandes jogadores, até com passagem pelo profissional de algumas equipes, acabaram jogando aqui em Piracicaba. Então, se for do passado, eu falaria o MAF, mas da história mais recente, assim, de 20 anos para cá, com certeza é o Catatumba. Tá, o meu é o Leão Bandeirantes. Acho que pouca gente vai conhecer. Fica no Lausanne Paulista, na zona norte de São Paulo. Eles eram muito fortes lá no Terrão. Meu pai jogou também muito tempo lá, colaborando com eles. Então, espero que eles estejam bem, porque uns anos atrás a prefeitura tirou o campo deles por um bom motivo, né? Se pode se dizer assim, que para construir escolas. E eles estavam em busca de um novo campo, de um novo terrão. Se falar o primeiro que me vem à cabeça são eles. É do terrão que eu lembro, é o Leão Bandeirantes. Essa é para o Rodrigo, para o Paulo não se comprometer. Acho que você já até falou, mas vamos enfatizar novamente. Qual o melhor jogador que você já viu atuando pelo 15? Conta um pouco dele pra gente. O Kleber Gaúcho, né? O Tchê. Ele tem uma história bacana porque, assim, em 95, o 15 foi campeão brasileiro da Série C, né? E o Kleber era o camisa 10. Só que antes, foi aquela chegada, não sei se vocês sabem da história, da TAM em Piracicaba. A TAM acabou vindo, injetando grande dinheiro no 15. O 15 acabou contratando grandes jogadores na época, né? O André Cruz na zaga, o Cláudio Moura no ataque, o próprio Doriva, que hoje é treinador. Sim. E aquela equipe começou a encantar no Paulistão. Eu trabalhei com ele no São Bento. Grande treinador, aliás. Muito. O 15 começou com 5 vitórias consecutivas. Na estreia aqui no Barão venceu o Corinthians. Só que daí, por ironia do destino, acabou rachando e o 15 foi rebaixado no Paulistão daquele ano. E aí, quem chegou para montar a equipe para jogar o brasileiro da Série C? O Vadão, falecido Vadão. Só que a ideia era, Aline, Vadão chega, remonta essa equipe pensando na Série A2 do ano que vem. E aí começou a remontar. E quem foi uns que chegaram? O Kleber. O Kleber pegou a bola embaixo do braço, deixa comigo, eu vou ser o cara desse time. Ele foi o cara do time, o time foi campeão e o Kleber foi o grande destaque dessa equipe, que foi campeã brasileira em 95. E em 2016 aconteceu mais ou menos parecido. O 15 acabou caindo no Campeonato Paulista da Série A1. A ideia era o Kleber chegar como treinador, né, e remodelar essa equipe para jogar a Série A2. Realmente ele remodelou, fez uma equipe vistosa, harmoniosa, equilibrada, e a equipe acabou sendo campeã da Copa Paulista. Então, por essas histórias do Kleber como treinador e como jogador, eu tenho o Kleber Gaúcho como o grande ídolo quinzista meu. Ótima escolha, acho que de vocês, de boa parte da torcida do 15. E o melhor goleiro, primeiro você, Rô, que você viu jogar? Nossa, melhor goleiro que eu vi jogar? Assim, eu vi muito pouco. Vi muito pouco. E eu vou citar um que jogou no Santos, né? E meu pai conta muitas histórias dele, mas eu vi assim o final da carreira dele. Foi o Rodolfo Rodrigues. Grande goleiro. Grande goleiro. Tem aquelas defesas incríveis na Vila Belmiro, Santos e América, que ele acabou fechando o gol. Mas um que eu vi, e que eu sempre, quando era criança, né, e acho que o Paulo é a mesma coisa. Você coloca a luva, a camisa e você fica brincando na rua falando o nome dele. E mesmo quando ele ainda não tinha jogado no Santos, eu falava que era o Zete. Adorava ver o Zete. Tanto que eu sempre joguei no gol social de calça, por causa do Zete. Então, assim, que eu vi jogar realmente a carreira toda foi o Zete. Mas o Rodolfo Rodrigues, para mim, foi o grande goleiro que eu vi jogar. Você, Paulo, acho que você já falou, mas... eu quando era pequeno também, hoje ele já não joga mais. Pequeno mas... ele nunca foi, né? Foi! Eu sou pequena até hoje. Na minha infância eu via muito o Van der Sar jogando. Hoje ele já parou, eu gostava muito dele. Ele tem tipo o meu porte assim, né? Ele é grandão também. E, nossa, eu gostava muito dele. Eu jogava no Manchester, né? Da Inglaterra.
E pra mim é ele. Nossa, fazia umas defesas que eram sensacionais. E eu falando, nossa, eu quero ser igual esse cara aí um dia. E pra mim é ele. Vocês já citaram grandes goleiros, inclusive o Marcos, até nas perguntas anteriores, mas eu vou colocar um pela frieza. Eu nunca vi tamanha frieza para estar ali naquela posição, que é o Dida. Então, futebol à parte, times à parte, mas eu gostava muito da frieza do Dida, de se posicionar ali. E uma grande esportista mulher, Paulo. Mulher? Eu fico com a Hortência, a do basquete. A do basquete, acho que é um nome muito forte, né, das mulheres no esporte. E ela fez muitas coisas pelo esporte brasileiro. E hoje até faz, né, que ajuda muito as pessoas. E pra mim é ela, no momento. E pra você, Rô? Eu vou citar uma rival que ficou dentro de quadra também, e depois elas se tornaram amigas, que é a Paula. A Paula tem um vínculo muito forte com Piracicaba, né? Jogou aqui também em Piracicaba. Eu lembro muito dos tempos de BCN, de Unimap. Depois a Paula foi jogar com a Hortência lá em Campinas também. Sim. Então, assim, tem várias mulheres que a gente poderia citar, mas a primeira que me veio à cabeça foi a Magic Paula. A Paula tem toda uma estrutura familiar de esporte, né? A irmã, a mãe e todo esse vínculo realmente com Piracicaba. Eu vou colocar uma mais atual, que continua aí em campo, a Marta. Eu acho que ela quebrou aí várias barreiras e tem dado grande visibilidade para o futebol feminino, que às vezes é tanto esquecido, mas não vamos entrar nesse mérito, fica para um outro programa, porque o tempinho já está curto. E melhor jogo que vocês assistiram, Paulo? Melhor jogo que eu já assisti? Nossa, tem bastante, mas eu fico com o Santos e Flamengo, né? Aquele 5-4, né? Do Ronaldinho, do Neymar, né? Que o Ronaldinho e o Neymar deitaram aquele jogo. Acho que eu fico com esse. Ai, tem vários. Tem vários, tem bastante. difícil escolher um só, né? Até eu tô aqui pensando. Eu vou citar um, eu ia citar a final... É o primeiro que veio na cabeça, já veio... falei primeiro. Eu ia citar a final do Brasileiro de 2002, que o Robinho só não fez chover no Morumbi. Só que eu vou voltar um pouco mais, eu vou voltar lá em 95. Que pra mim, um grande camisa 10 que também não teve tanta mídia, que é o Giovani, que jogou no Santos. O Santos, na semifinal do Brasileiro, foi lá no Maracanã e perdeu de 4-1 para o Fluminense. E tinha que reverter o jogo no Pacaembu. Pra mim, foi a primeira vez na vida que eu vi um camisa 10 realmente ganhando nota 10. O Giovani só não fez chover naquele jogo. O jogo foi 5-2 pro Santos. Ele participou dos 5 gols, ele fez 3 e deu 2 passes. E foi fantástico ver o Pacaembu, que você tanto conhece, pulsando. Infelizmente, roubaram aquele Santos de 95 que não foi campeão brasileiro. Mas para mim, o grande jogo da minha vida como santista foi aquele 5-2 do Santos no Pacaembu diante do Fluminense. Tá bem. E como vocês enxergam os desafios do esporte no interior hoje? Paulo? Olha, os desafios do esporte no interior, eu acho que tá muito mais visado que antigamente, né? Hoje eles estão com olhos bem grandes, né? Você pode ver que tem bastante gente saindo para os lugares. Hoje tem um primo meu também que tem 15 anos, hoje ele tá no Fluminense também. Olha só. Ele tá na base, tá lá em Xerém. O nome dele? É Arthur Rinaldi. E ele tem 15 anos e acho que ele jogava na mesma escolinha que eu. E aí ele foi pro Oscar e agora tá no Fluminense. Acho que o interior sai muitos jovens, muitos atletas. Sim. E cada vez mais está crescendo, né? Hoje, infelizmente, é a base de celular, mas tem muitos jovens fazendo os esportes, jogando. Acho que agora está melhorando um pouco isso, né? Sim. Porque antigamente era muito celular, agora tem as crianças estão saindo, infelizmente, da pandemia, fica um pouco em casa. Sim. Mas agora acho que melhorando essa pandemia vai crescer ainda mais. Sim, e você? Hoje o desafio ele é muito maior que antigamente, né? Hoje é muito mais difícil para as equipes do interior, é muito mais difícil para crianças, para jovens que vivem no interior. Lá atrás, na época do meu pai, na época do seu pai, né? As grandes equipes vinham buscar jogadores no interior. Sim. Por quê? As grandes equipes ainda não tinham a divisão de base.
Hoje não. As grandes equipes formam jogadores. E o interior? O interior tem que tentar sobreviver de alguma forma. Algumas equipes, infelizmente, acabam ficando na mão de empresários para sobreviver. E as outras, que é o 15, de novo uma rara exceção, ainda consegue ter uma base, ainda consegue revelar, ainda consegue pôr jogador da base na equipe profissional e ainda consegue mantê-los e de repente vender alguns. Mas o 15 é uma raríssima exceção. Então hoje é muito mais difícil esse desafio para as equipes, seja de futebol ou de qualquer outro desporto, sobreviver e viver, principalmente, sobretudo, em época de pandemia. Sim. Rô, você tem alguma colocação final, alguma pergunta final para o Paulo? Aline, primeiro eu quero agradecer o convite, Imagina, tá? Não sei se eu estive à altura do seu programa, tá? Se eu falei besteira, você também puxa minha orelha lá fora depois, tá? O Marcão sabe que eu sou meio boca murcha mesmo, né? Pessoal de casa, me perdoe, tá? Eu prego muito pela transparência e pela sinceridade, tá? E desejar ao Paulo, que você tenha muito sucesso, que você consiga alcançar seus objetivos, que você consiga ganhar essa Copa do Mundo pelo 15 e espero que você esteja no lugar mais alto, que é o título, tá? É o meu pedido, é o pensamento da torcida e de todo o piracicabano que ama o 15, é ver o 15 campeão na Copa Paulista. Tenho certeza que nós aqui do Portal Nova 15 estaremos torcendo, e a porta, como eu acabo dizendo no meu programa, ela não está aberta, ela está escancarada para que vocês venham e falem e contem suas histórias aqui. Foi muito legal tê-lo aqui hoje. Obrigado. Muito obrigado a vocês pelo convite. Imagina. Eu agradeço a todos vocês, desde quando eu cheguei, vocês da imprensa, vocês da torcida, meus companheiros de trabalho, a comissão técnica, me trataram super bem. Estou muito feliz aqui em Piracicaba, no 15, e espero dar muita alegria a vocês aí pelo 15. Quer passar seus contatos, suas redes sociais, Paulo? Meu Instagram é paulo_vitor_rinaldi, né? Meu Facebook tá Paulo Vitor Rinaldi também. E é só isso. Eu agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui hoje na rádio. Não tem nada a ver com o Gilmar, né? Não tem. É outra coisa. E agradeço muito pelo convite de vocês. Obrigado. Imagina, o prazer é nosso. E obrigado a todos vocês que estavam nos assistindo. Nosso tempinho tá apertado. Eu quero agradecer novamente aos nossos convidados. E eu quero lembrar para você que nos assiste, para ir lá no www.nova15.com.br. Lá tem todos os links, é só dar um clique em para as nossas redes sociais. Também me segue lá no YouTube, no Instagram, dá um like, ativa o sininho. Conto com todos vocês nessa nossa nova temporada aqui em Piracicaba. É ao vivo, acontece. E um beijo, boa tarde e obrigada por estarem aqui com a gente. Valeu, pessoal! Minha força não é bruta.